Nós precisamos entender que o mercado financeiro e, no nosso caso, como a gente tem, o mundo todo compra criptomoeda, mas também os investidores de outros mercados, né? O dinheiro no mundo, ele, principalmente pessoas ou instituições, empresas, fundos de pensão, é, as grandes como BlackRock, como Fidelity, gestores de fundos, eles são finitos, né? Ou seja, o tamanho do bolo de dinheiro para investir em ação, em ETF, em compra de token, ele é finito, tá certo? Então existe, né, movimentos o tempo inteiro e então a gente tem que acordar todo dia e olhar e tentar entender e ver notícia e ver situação real e ver gráfico e ver, enfim, e ir mudando sempre, tá certo? No começo eu achava estranho quando alguém falava, eu vou trocar meus Bitcoin por Ethereum. Ah, a dominância do Bitcoin está caindo, então as altcoins vão subir. Eu achava aquilo, falei, não, esse cara é um louco, né? E aí quando você começa a entender que esses movimentos eles são constantes, né? E quanto mais você se antecipar a eles, você vai pegar um ativo que estava subindo, ele chegou num ponto que já deu, né? Ou já está bom, as pessoas já vão realizar parte do lucro ou o lucro todo, vão pegar esse dinheiro e vão para outros, ou vai deixar uma parte, ou vai, enfim, e vai para outro ativo, tá certo? E para pegar uma especulação de um movimento maior. Então, em bolsa brasileira, quando os juros do Brasil tá interessante, vem gente do mundo inteiro comprar aqui para poder pegar essa variação, isso é normal de acontecer. E a gente vem, principalmente as pessoas que já estão há muito tempo, elas têm assim as regrinhas. Não, porque vai acontecer antes do halving, depois do halving, porque a hora que o Bitcoin lateralizar, as altcoins vão subir, a hora que a dominância do Bitcoin cair, as altcoins vão subir. Então já existe devido aos ciclos anteriores, uma expectativa do que pode acontecer. E aí você olhando graficamente, realmente, em alguns casos, tá na cara que vai acontecer isso. Só que tem um detalhe: o bolo é um só. O bolo é um só e tem muita altcoin. Muita. Então, quem já investia no mercado cripto, mais os institucionais e tudo mais que estão entrando agora, ou estão olhando, ou estão querendo olhar o varejo que vai entrar por causa do FOMO, porque já está uma conversa de Bitcoin subindo e tudo mais. Mesmo assim, a hora que essas pessoas entrarem, elas vão ter que decidir entre 10 mil tokens, um monte de airdrop, um monte de moeda que fala, não, eu sou a solução dos problemas, né? Ontem eu assisti uma live de um cara que a minha é a solução de todos os problemas do mundo, é cripto. Então, assim, cada um, se você lê, né? Eu gosto bastante de ler, entrar ali no cripto, eu já falei isso em outra vídeo, entrar ali no CoinMarketCap ou no CoinGecko e olhar e tentar ver, entender qual é o projeto, que ele é, que ele não é, né? E aí você vê, todos falam, não, eu sou melhor porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu sou bom porque eu faço... É muito difícil escolher, né? Então, e tem um detalhe muito importante, mas muito importante. Se você olhar o que já tem de dinheiro, né? Porque a capitalização de mercado, né, ela vai, para um ativo crescer mais, tem que entrar mais dinheiro ou tem que ter menos ativos. Tá certo? Então, ou com a queima, ou com nem o Bitcoin com o halving, que vai diminuir a emissão todo dia, tá certo? Ou no caso do Ethereum, que fala deflacionário, enfim. Quanto menos token o ativo mais procura, mais dinheiro entrando, o preço do ativo sobe. Só que a gente está num ponto que
a diluição do dinheiro e o que já tem de dinheiro no mercado, nessas altcoins que já existem, está muito grande. Então, quais vão ser as altcoins que vão romper topo histórico? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então vamos dar uma olhada no gráfico só para tentar visualizar isso, né? Se pega o gráfico semanal do Bitcoin, então tivemos o topo, do topo, rompeu o topo, tá aqui corrigindo, uns falam que chega no 50, outros falam que chega no 65, outros falam que chega no 60, outros falam que vai subir sem parar, enfim, cada um fala uma coisa. Aí você vai para as altcoins mais conhecidas, né? Vamos botar aqui Ethereum, tá certo? O Ethereum ainda não rompeu o topo, né? Então ele tem um espaço ainda para romper a máxima histórica e depois daqui, quem sabe o que vai acontecer. Mas já está numa estrutura de alta, tá certo? Aí você pega uma ave, por exemplo, você vê que ela teve um topo histórico e ela pode ter uma valorização monstra, né? Aqui, ó, 400%. Até não é tanto, tem várias outras aí que tem 500, 600%. Só que quem garante que ela vai subir isso tudo aqui, ó, que vai entrar esse tanto de dinheiro, que para entrar, na época que aconteceu isso daqui, pouco dinheiro movimentava muita moeda, muito valor, tá certo? Eram poucas pessoas no mercado e o dinheiro movimentava mais, fazia essa movimentação ser mais rápida, a volatilidade ser maior. Agora, não. Agora, pode ser que não, né? Pode ser que não aconteça como no passado. Então, mas mesmo que não aconteça 400%, vai acontecer um pedaço dessa movimentação, tá certo? Principalmente porque a gente tem um gráfico que de várias moedas do preço muito baixo, muito baixo. Então, a expectativa ela é excelente, 2 vezes, 3 vezes, várias moedas, né? Vamos ver, ó, ADA, Mortada. Eu, graças a Deus, estou encerrando a posição em ADA que eu tenho e não quero mais saber dela. DOT, lá embaixo. Phantom já andou um pouquinho, ó. Link já teve uma movimentação boa. Litecoin quase morta. Matic. E aí, se você reparar, Nier já teve uma movimentação boa. Quem mais? Solana já foi. XRP eu fechei a posição, não quero nunca mais operar XRP. O gráficozinho chato, agulha para cima, agulha para baixo, agulha para cima, agulha para baixo, agulha para cima, agulha para baixo. É muito chato de operar isso aqui, muito chato. Mesmo você fazer, e olha que eu gosto de fazer operação longa, hein? Mas chega de XRP. Então, várias moedas, elas estão, vou pegar aqui DOT como exemplo, né? Nessa formação gráfica, que é extremamente interessante, que se você olhar aqui mais em detalhe, né, ela forma um fundo, né, um fundo arredondado aqui, uma xícara, né, um ombro, cabeça e ombro, enfim, inclusive já rompeu esses topos anteriores aqui e veio testar. Então a gente está no momento agora, opa, não está aparecendo no gráfico. Então ela já rompeu esse topo aqui, ó, e está no momento de correção. Então, a gente está num momento muito importante aqui, ó, mas muito importante. Por quê? Se ela perde aqui, ela pode fazer um novo movimento de baixa, tá certo? E aí coincidiria com o movimento de baixa do Bitcoin, né? E pode vir aí cair mais uns, vou botar aqui uns 30%, 40%, ó, vir até aqui, ó, vou voltar para os 5%. Já pensou que beleza? Só que como é que você monta operação de longo prazo, né? O que eu fiz? Várias moedas, eu separei umas 20 moedas e fui colocando um pouquinho, como tem né? Um pouquinho e tentando especular uma alta e ao longo dessa alta ir aportando mais ou um fundo ascendente de um gráfico diário, num fundo ascendente num gráfico de 4 horas, alguma coisa assim. Então agora, por exemplo, está na hora de eu colocar dinheiro aqui, né? Só que eu cheguei num ponto que foi assim, bom,
que me deu estalo para gravar esse vídeo. Aonde eu boto dinheiro? Será que vale mais a pena eu botar mais dinheiro agora em várias altcoins que estão com o mesmo gráfico? Vou pegar aqui, ó. Olha lá, mesma coisa, ó. Extremamente importante. Eu vou botar até uma resistênciazinha aqui, ó, para a gente entender, ó. Exatamente. Opa. Exatamente. Vou aumentar isso aqui, trazer para cá. Tá vendo? Ó, topo, 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 fundo, ó. Se ela perde isso daqui, vai brincando buscar esse último topo aqui, ó, ou que é aquele último fundo, mais 25% de queda, certo? Seria ótimo comprar mais barato. Porém, quanto vai ser a movimentação para cima e quando? Né? Porque a gente está com deadline aí. Ontem teve a fala do Powell, né? Do comitê lá do americano. Foi bom. Alguns mercados reagiram bem, mas assim, enquanto eles não cortarem a taxa de juros, enquanto não tiver o halving indefinido, porque tem aquela expectativa antes do halving cair. Em paralelo, os ETFs, a Grayscale está vendendo e diminuiu, não que parou, diminuiu as compras das outras, né, de BlackRock e tudo mais. Os volumes são bons, mas aconteceu do volume da Grayscale de venda ser maior. Então, como eu tinha comentado no vídeo anterior, não por causa da BlackRock vendendo, por causa da Grayscale vendendo mais, deu 4 dias de vermelhinho, né, na compra de ETFs. Então, assim, existe nesse momento uma perspectiva de uma correção um pouco mais forte, certo? Pode ser que sim, pode ser que não. E existem muitas perspectivas para daqui o preço começar realmente a burrar forte, tá certo? Porque daqui a 2 meses, um mês, junho, a gente tem uma série de confluências para que, tem um corte na taxa de juros, já aconteceu o halving, os ETFs engrenam, e aquele bolo que a gente falou no começo, entenda que cripto, legal, e o varejo, a notícia e tudo mais, e o varejo entre com fé, certo? Então, assim, é hora de eu remanejar todas as minhas posições. Então eu peguei várias moedas, algumas eu tirei fora, que nem XRP, né? Algumas eu aumentei um pouco a mão, então a minha planilhinha ali, quanto que eu quero de gerenciamento de risco de cada moeda, 10%, até 5%, 3%, até 20% da banca, dentro da cada subconta, tá certo? E aí eu comecei a refazer isso e eu percebi e fui em paralelo vendo quais moedas me deram dinheiro até hoje em 6 meses, né, quais moedas nos trades que eu faço eu tive maior rendimento e quais moedas que graficamente elas têm a perspectiva, o gráfico versus a narrativa dela, versus o potencial que ela tem com relação ao mercado cripto. Já que cada dia tem surgido coisas novas e coisas boas, né? De repente surge uma moeda aí que mata uma famosona do mercado, né? Então, assim, por que não? Pode acontecer. Esse mercado ele é muito movido a esse tipo de coisa, né? Inovação tecnológica, narrativa, o troço funciona, taxa barata, remunera, todo mundo vai para aquilo ali, não quer nem saber, mas eu sou apaixonado por tal moeda, vai ser até onde doer no bolso, tá certo? Como em qualquer outra coisa. Então, assim, eu peguei 2 subcontas que eu tinha algumas operações um pouco maiores em moedas que eu gosto mais de operar, como elas não estavam me dando um rendimento favorável, eu já diminuí a mão e vou deixá-la quietinha ali, junto com as outras, igualzinho, todo mundo ali igualzinho o peso, esperando, certo? Especulando isso aqui, que ela venha, né? Vamos usar essa de exemplo, né? Mas a maioria das moedas tem essa configuração. Vamos dizer que essa daqui, por exemplo, né, ela tem a perspectiva para chegar até o topo histórico 400%. E aí, em vez de eu estar procurando 400, eu me contentaria pelo menos com 200, tá certo?
Então, eu vou colocar um target que ela, no mínimo, chegaria até aqui, ó, certo? Então, eu vou ganhar, vou ter uma valorização boa, com pouco capital. Pronto, ganhei, alavancado pouquinho, não tenho risco de liquidação, beleza. Uma conta rendendo dinheiro, certo? Como se fosse um spot melhorado. Outra conta rendendo dinheiro. Só que como eu preciso gerar capital mais rápido, né? O que eu fiz? Eu peguei uma conta, pesei mais essa conta, peguei as moedas que eu mais tive rendimento nesses últimos 6 meses, são 3, e só vou operar elas ali com a mão um pouquinho maior, certo? Por quê? Porque aí, primeiro que é minha conta principal, que eu abro, o computador já está lá, que eu vou dormir, que não sei o que lá, que eu vou fazer, toda hora eu abro essa conta. Então ali eu estou sempre olhando os mesmos gráficos, né, fazendo mais anotações, conhecendo a movimentação daquelas moedas, tá certo? E aí, para ter um rendimento maior, duplicar essa banca aí, como está sendo agora esses dias, né? Movimentos bons estão acontecendo, engordar a banca, de repente eu engordo essa banca, pego o dinheirinho e coloco um pouquinho a mais naquelas outras contas, ou pego o dinheirinho, tiro fora, enfim, o que eu vou fazer depois que entrar a gente vê, né? O negócio agora é acertar esse tipo de movimentação. Então, resumindo, né, o que eu fiz agora nesses últimos 3 dias? Primeiro analisei quais moedas eram mais rentáveis, analisei quais moedas eu não queria mais ter, porque não estavam performando bem, tá certo? Graficamente, resultado financeiro, e redistribuir minhas subcontas com o dinheiro que como eu tenho 20 moedas, são várias moedas, né? E aí você não perca, não tem o risco. São moedas algumas bem voláteis, não tem o risco dela cair muito forte, né? E eu ser liquidado, por exemplo. E ao mesmo tempo eu tenho uma valorização legal, ganho um dinheirinho ali, bom, com pouco capital. E na minha conta principal, 3 moedas que eu olho para o gráfico, já sei, já sei onde tem um canal, já sei onde tem uma cunha, já sei onde tem isso, já sei mais ou menos qual a movimentação dela, em termos de preço, né? Claro que o Bitcoin está entre essas 3, né? E Link, que eu sempre opero, também tá. E daí, assim, o que eu quero? A minha terceira, que hoje eu estou variando entre Ethereum e STX, eu vou deixar assim, vou deixar uma hora, eu vou botar capital, uma hora tá mais interessante beleza. A terceira, a minha é Coringa, mas Link e Bitcoin, sabe, até agora eu movimento bem, eu consigo enxergar bem as movimentações gráficas para tentar captar melhor pontos de entrada e de saída. Então, assim, a partir de agora, eu vou começar a ter referência, né? Se isso está dando certo ou não. E entrando mais capital para mim, eu vou duplicar essas experiências, né? Eu não quero mais encher de altcoin. Eu quero pegar essas altcoins e botar talvez um pouquinho mais de dinheiro só. Mas essa experiência de uma conta um pouquinho mais gorda, eu acho que tem que ser está sendo mais positiva. A partir do momento que eu comecei a fazer isso há 1 mês e meio atrás, fui obrigado a fazer isso, na verdade, né? Mas a partir do momento que eu comecei a fazer isso, você tem um pouquinho mais de rendimento, né? Como eu gosto de tirar pedaços, se você tem mais valorização com mais dinheiro, quando você junta vários pedacinhos é melhor. E as outras altcoins que eu tenho pouco dinheiro, até ela ter um dinheiro bom para se tirar, vai demorar. Então essa é a movimentação que eu vou fazer agora.